Era só mais um turno no hospital. Meu nome é Amanda, tenho 40 anos e trabalho como enfermeira no pronto-socorro. Ao longo dos anos, vi muita coisa, desde lesões domésticas até acidentes graves, e em algum momento isso se tornou minha norma. Eu gosto do meu trabalho, mesmo que seja difícil fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Às vezes, não há especialistas suficientes no hospital e tenho que fazer um trabalho duplo, estar no pronto-socorro e onde mais me pedirem. Eu fui necessário novamente hoje. A noite acabou sendo, como sempre, agitada. Meu marido, Nicholas, está ocupado com sua carreira como de costume. Ele é assistente do prefeito, está construindo sua vida política. Não falamos muito do meu trabalho e, para ser sincero, ele não está muito interessado nisso. Vivemos sob o mesmo teto, mas levamos vidas diferentes. Nunca tivemos filhas, embora eu sempre os tenha desejado. Por muito tempo esperei que isso acontecesse, mas então Nicholas disse que estava bem como estava, que estava acostumado com o silêncio de nossa casa, com sua tranquilidade. Desde então foi como se tivéssemos entrado em um acordo tácito para viver nesse silêncio, cada um em seu próprio mundo. Hoje, o caos habitual reinava no departamento, enfermeiras agitadas, médicos, sinais de monitor e a voz do despachante dando instruções. Eu estava examinando um paciente quando ouvi o som de uma sirene. Foi uma ligação de uma área residencial a uma criança, algo está errado com ele. Sempre tive um fraco por crianças. Seu desamparo, pureza e sinceridade sempre me tocaram, então me ofereci para ir. Meu colega John ficou atrás do volante da ambulância. Trabalhamos juntos há muitos anos. John é o homem que sempre soube encontrar uma piada mesmo nos momentos mais estressantes. Sua boa índole e leveza ajudaram a lidar com o fardo do nosso trabalho. Alice, outra colega, perguntou se ele estava pronto para uma nova aventura. Eu apenas sorri meio em resposta a tal ritual, era nossa maneira de manter a ansiedade sob controle antes de mergulharmos no desconhecido que nos esperava em uma ligação. O endereço nos levou a uma área onde cada casa parecia um cartão postal. John assobiava quando paramos para uma casa grande e bem iluminada. Alguém está indo bem, comentou, olhando para a arquitetura luxuosa. Eu balancei a cabeça, pegando minha bolsa médica. Fomos recebidos por uma jovem, ela tinha cerca de 20 anos e segurava uma criança nos braços. A preocupação era evidente em seu rosto e suas mãos tremiam levemente. Por favor, ajudem meu filho. Ele está com febre e não para de chorar, e implorou. Havia uma nota de pânico em sua voz, como há de qualquer mãe quando seu filho está em perigo. Uma mulher idosa com olhos gentis e quentes estava ao lado dela. Pude ver de onde a jovem herdou seu olhar atento e profundo. Vamos olhar para o bebê, eu disse baixinho, tentando acalmar a mãe, sentindo as habilidades profissionais habituais se ativarem automaticamente. Mas meu coração apertou um pouco ao ver uma criança chorando. Eles nos levaram a uma espaçosa sala de estar levemente mobiliada. Comecei a examinar o bebê, o pequeno Liam, e mesmo assim senti que algo estava errado. Seu corpinho ardia de febre e seu rosto estava pálido e enrugado de câimbras. Eu não podia me dar ao luxo de atrasar, cada segundo era importante. John, precisamos desfiá-lo, e com urgência. Minha voz soou inesperadamente firme. John assentiu com o rosto sóbrio ao perceber rapidamente a gravidade da situação. Amanda, vou trazer bolsas de gelo e um pano legal, disse ele com moderação, como se tivesse passado de um homem alegre para um profissional focado em um minuto. Enquanto John corria para conseguir os suprimentos necessários, procurei uma jovem que aparentemente era mãe de Liam. Seus olhos brilhavam de lágrimas e seu rosto estava tomado de ansiedade. Meu nome é Amanda. Qual o nome do seu filho? Perguntei, tentando falar baixinho para acalmá-la um pouco. Liam. O nome dele é Liam. Estava tudo bem esta tarde, e depois, então tudo mudou tão de repente sua voz tremia. As lágrimas já chegavam às bordas dos olhos, mas ela tentou se segurar. Vai dar tudo certo. Cuidaremos de Liam, respondi, tentando inspirar confiança em minhas palavras. João voltou com sacos de gelo e um pano frio. Rapidamente começamos a trabalhar, tentando baixar a temperatura, e depois de alguns minutos a febre começou a diminuir. As cólicas pararam e Liam começou a se acalmar. O alívio tomou conta do rosto de Sofia como uma onda. Esse era o nome da jovem mãe, como soube mais tarde. Seus ombros relaxaram, mas ainda havia medo em seus olhos. Obrigada, ela sussurrou, mas eu sabia que não era suficiente. Devemos levá-lo para o hospital de qualquer maneira.
Precisamos ter certeza de que ele está bem, sugeri. Sofia assentiu concordando. E então a porta da frente se abriu de repente. Não prestei muita atenção até ouvir uma voz que teria reconhecido em qualquer lugar. O que está acontecendo aqui? Sofia, você está bem? Aquela voz soou como um trovão na sala. Eu congelei. Foi Nicholas. Meu Nicholas. O marido com quem convivi por tantos anos em uma vida tranquila e desconectada. Virando-me lentamente, encontrei seu olhar. Ele ficou parado na porta, congelado, como se tivesse visto um fantasma. O tempo parecia ter parado. Amanda? Que fazes aqui? Sua voz soou surpresa, mas havia algo mais lá que eu não conseguia reconhecer imediatamente. Medo? Talvez. Reuni todas as minhas forças para manter a calma, mesmo que uma verdadeira tempestade estivesse furiosa dentro de mim. Eu poderia fazer a mesma pergunta, eu disse uniformemente. Sofia, que estava ao nosso lado, olhou de mim para Nicholas e voltou novamente confusa. Ela parecia estar tentando descobrir o que estava acontecendo, mas a resposta era óbvia. Vocês se conhecem? Ela finalmente perguntou, sua voz cheia de confusão. Nicolau abriu a boca, depois fechou-a como se intrigado, sem saber o que dizer. Ele parecia um cervo preso nos faróis. Então, depois de um longo silêncio, ele disse: Amanda, esta é a minha esposa. A sala estava cheia de um silêncio retumbante. Sofia engasgou e sua mãe olhou para mim em completo choque. Senti John olhando para mim, seus olhos cheios de perguntas. Tudo no mundo congelou por um longo momento. Sofia sussurrava, a voz baixa e cheia de dor. Sou uma esposa? Seu olhar disparou de Nicholas para Liane, como se seu mundo estivesse prestes a desmoronar. Nicholas ficou em silêncio, como se tivesse perdido a capacidade de falar. Seu rosto expressava o desejo de desaparecer aqui mesmo nesta sala, de se perder no ar. Senti os olhos de todos em mim, como se o mundo estivesse congelado, esperando minha resposta. Respirando fundo, finalmente quebrei o silêncio. Porque eu sou sua esposa, eu disse lentamente, como se cada palavra saísse das profundezas da minha alma. Estamos casados há 10 anos. O rosto de Sofia se contorceu, as sobrancelhas franzidas, os olhos arregalados em choque e incompreensão. Mas, você me disse que era divorciada, sua voz estava rouca, como se ela não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Nicholas suspirou pesadamente e passou a mão pelos cabelos, o olhar cheio de desespero. Eu sei, disse ele baixinho, arrependido em sua voz. Sinto muito, Sofia. Eu ia te contar. Eu só. Sua voz vacilou, mas então ele foi abruptamente interrompido pela mãe de Sofia. Eu menti. Você mentiu para minha filha. Sua voz era fria e cheia de desprezo. Algo inexorável brilhou em seus olhos como a ponta de uma adaga. João, que até então se calara, resolveu intervir, tentando amenizar a situação. Talvez devêssemos dar-lhe algum tempo para falar sobre isso? Sua voz soava calma, como se ele não quisesse agravar mais a situação. Acenei com a cabeça meus agradecimentos a ele. Sim, claro, mas Leon ainda precisa ser examinado no hospital, disse eu, voltando-me para Sofia. Sofia, que tinha acabado de tentar se segurar, agora parecia completamente quebrada, mas acenou com a cabeça, incapaz de discutir mais. Joe e eu começamos a nos preparar para levar Leon para a ambulância quando a porta da frente se abriu novamente. Desta vez, um homem mais velho entrou, seu rosto era familiar. Reconheci imediatamente o prefeito Thomas Harrington, chefe de Nicholas. O prefeito olhou ao redor da sala com áreas de homem acostumado a administrar situações. Qual é a comoção? O que é? Ele perguntou, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Sofia correu para ele com a voz fraca e trêmula. Pai? O prefeito deu uma rápida olhada em Nicholas, e seu rosto se transformou em pedra. Antes que Nicolau pudesse responder, Sofia deixou escapar. Ele é casado, pai. Nicholas é casado e mentiu para mim sobre isso. A expressão do prefeito mudou de leve confusão para raiva, que era quase palpável. Casado? É verdade, Nicholas. Sua voz agora estava baixa e perigosamente calma. Nicholas ficou imóvel, como um garotinho pego em um crime. Seu olhar estava direcionado para o chão. Ele não conseguia encontrar os olhos do prefeito. Sim, senhor, sussurrou Nicholas, sua voz quase inaudível. O prefeito me olhou como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. E você é a esposa dele? O que é? Ele perguntou, e suas palavras soaram quase como uma acusação. Sim, respondi.
tentando falar o mais calmamente possível, embora tudo estivesse borbulhando dentro de mim. Vi como os pensamentos do prefeito giravam em sua cabeça, como ele tentava compreender tudo o que acabará de ouvir. Eu não posso acreditar nisso, o prefeito balançou a cabeça, com a voz cheia de decepção. Nicholas, você trabalha para mim há mais de um ano, e eu não fazia ideia da sua vida pessoal. Nicholas tentou dizer alguma coisa, mas o prefeito levantou a mão, parando-o no meio da frase. Preciso de tempo para pensar sobre isso, disse o prefeito, claramente tentando manter a compostura. Seu olhar se voltou para Sofia e Lian, sua filha soluçando e sua mãe a confortando. Fiquei ali atordoado, me sentindo desapegado do que estava acontecendo. Tudo parecia tão irreal como se fosse uma cena de um drama que eu assistia do lado de fora, e não a minha própria vida. Assim que John e eu finalmente saímos de casa com Liam, olhei para trás. O prefeito ficou imóvel, com o rosto cheio de perda e raiva. Quando chegamos ao hospital e entregamos Liam aos médicos, não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. Pensamentos giravam em minha cabeça como ondas, um após o outro. Eu precisava de respostas, precisava falar com Nicholas. Quando cheguei em casa, o carro dele já estava estacionado na garagem. Respirei fundo e entrei. Nicolau estava sentado à mesa da cozinha, com os ombros caídos e o rosto cansado. Parecia que não tinha se mexido desde que chegou em casa. Quando entrei, ele olhou para mim e em seu olhar vi uma mistura de culpa e medo. Ah, Amanda! E ele começou, mas sua voz diminuiu, como se ele não soubesse como continuar. Sentei-me em frente a ele, cruzando as mãos no colo. Minha voz soou firme e determinada. Eu quero saber de tudo, Nicholas. Há quanto tempo isso acontece? Nicolau respirou fundo, como se tentasse reunir coragem antes de responder. Começou há um ano, em um dos eventos de trabalho. Conheci a Sofia e nós dávamos-nos bem. Suas palavras soaram cautelosas, como se ele tivesse medo de que cada palavra seguinte pudesse estragar tudo ainda mais. Eu sei que deveria ter contado a verdade para ela, mas eu vi nisso uma oportunidade. Uma oportunidade? Havia um claro ressentimento na minha voz que eu não conseguia mais esconder. Ela é filha do prefeito. Achei que poderia ajudar na minha carreira. Nicholas fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Seu rosto estava cheio de culpa e confusão. Naquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Então, nosso casamento, nossa vida juntos. Foi tudo apenas sem importância para você? Não é assim, Amanda. Nicholas cerrou os punhos sobre a mesa, tentando conter as emoções. Eu realmente me preocupo com você. Você sempre foi uma parte importante da minha vida, mas eu me senti preso. Achei que precisava de algo mais, algo novo. Meu coração afundou. E o bebê? Você planejou isso também? Minha voz subiu, raiva misturada com dor. Eu mal conseguia me controlar. Nicholas engoliu nervosamente, seu olhar cheio de confusão. Não, foi um acidente. Sua voz estava baixa, como se tivesse vergonha de suas próprias palavras. Mas quando Sofia me disse que estava grávida, pensei que talvez desse certo. Posso ficar com este, uma nova vida. Uma nova vida? Eu não podia acreditar no que ouvia. As palavras de Nicholas soavam como traição que me irrita. E as nossas vidas? E eu? Cerrei os dedos em punho, tentando reprimir minha raiva, mas minha voz ainda tremia. Nicholas desviou o olhar, incapaz de encontrar meus olhos. Ele parecia esmagado por sua própria escolha. Eu não sei, sua voz tremia, ele parecia quebrado. Eu pensei que talvez pudéssemos nos divorciar, e seria melhor para nós dois. Você só ia me deixar? Depois de 10 anos? Minhas palavras foram como um golpe. Tudo lá dentro estava virando com dor e humilhação. Eu ia falar com você sobre isso, Nicholas tentou explicar, mas sua voz soou culpada e confusa. Eu só precisava descobrir primeiro. Balancei a cabeça, sentindo lágrimas brotarem dos olhos, mas não deixei que saíssem. Em vez disso, a amargura transbordou em mim. Você ia me deixar e casar com ela, não ia? Minhas palavras soaram como uma frase, embora eu já soubesse a resposta. Nicolau não respondeu, mas não precisava. Seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Virei as costas, sentindo o peso de toda a situação cair sobre mim. Sussurrei: não acredito. Não acredito que me fizeste isto. Sinto muito, Amanda. Sua voz era baixa, cheia de arrependimento, mas não tinha mais nenhum poder para mim. Eu nunca quis te machucar. Me desculpe. Eu ri com um sorriso amargo. Desculpas não são suficientes, Nicholas. Mentiu para mim, para Sofia, para todo mundo.
e agora tudo está desmoronando. Nicholas queria dizer alguma coisa, mas eu me levantei abruptamente, interrompendo. Preciso de tempo para pensar. Descubra o que fazer a seguir. Senti os olhos dele em mim quando saí, mas não olhei para trás. Meus pensamentos corriam pela minha cabeça, transbordando de emoções como uma tempestade, mas uma coisa era clara: tudo havia mudado. E não havia como voltar atrás. Os dias seguintes passaram em uma névoa. Continuei trabalhando, desempenhando minhas funções mecanicamente, mas meus pensamentos estavam em algum lugar distante. Nicholas tentou falar comigo, tentou me ligar várias vezes, mas eu simplesmente não conseguia lidar com isso. Era tudo muito confuso, muito doloroso. Uma noite, incapaz de suportar mais essa tensão interna, me vi no limiar da casa de Sofia. Eu sabia que precisava conversar com ela, ouvir o lado dela da história, para entender como as coisas funcionavam para ela. Bati e um momento depois a porta se abriu. Sofia ficou na minha frente, com os olhos arregalados de surpresa. Amanda? Sua voz era baixa e hesitante. Precisamos conversar, eu disse, tentando soar o mais calma possível, mesmo que tudo estivesse furioso dentro de mim. Ela hesitou, mas então, com um suspiro, se afastou para me deixar entrar na casa. Sentamos na sala. Um silêncio constrangedor pairava no ar, como um peso que não era tão fácil de largar. Senti meu peito apertar de antecipação. Por que você está aqui? Sofia finalmente perguntou, sua voz fraca, mas firme. Eu quero entender, comecei, olhando-a diretamente nos olhos. O que Nicolau falou sobre nós? Sofia respirou fundo, baixando os olhos. Ele disse que era divorciado, que ele ficou sozinho por um tempo, e que eu não fazia ideia de você até você aparecer naquela noite. Suas palavras, embora sinceras, me fizeram sentir uma pontada de tristeza. E o Liam? Eu mal conseguia me conter para não fazer essa pergunta. Sofia olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ele foi uma surpresa, disse ela com a voz trêmula. Nicholas disse que poderíamos ser uma família. Ele disse que queria estar conosco. Acreditei nele. Havia dor em suas palavras, o tipo de dor que eu entendia muito bem. Apesar de tudo, de repente senti pena dela por um momento. Sofia, eu disse baixinho, sinto muito que ele tenha mentido para nós dois. Ela enxugou as lágrimas, sua voz estava cheia de amargura. Sinto muito também, Amanda. Eu nunca quis fazer parte de algo assim. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, a gravidade da situação pairando sobre nós como uma nuvem escura. Era estranho falar com ela, com outra mulher que foi pega nesse caos. Mas apesar disso, havia algo reconfortante no fato de compartilharmos nossa confusão, nossa dor. Você o ama? Finalmente perguntei, sem ter certeza se queria ouvir a resposta dela. Sofia olhou para mim com um rosto triste, como se não soubesse o que dizer. Achei que sim. Mas agora, não sei no que acreditar. Suas palavras pairavam no ar como um peso invisível. Eu balancei a cabeça, sentindo que a entendia muito bem. Sim, eu entendo. Continuamos conversando por um tempo, compartilhando nossas histórias, nossa decepção, nossa dor. Foi estranho encontrar consolo nessas conversas, mas de alguma forma me ajudou a deixar de lado um pouco da minha dor. Ao sair, senti algo dentro de mim ficar mais leve. A raiva e a dor não foram embora, mas não pareciam mais tão avassaladoras. Mas isso foi só o começo. Enquanto dirigia para casa após o julgamento, meus pensamentos continuavam voltando para Nicholas, para nosso casamento e para tudo o que havia acontecido nos últimos meses. O caos se enfureceu dentro de mim enquanto eu tentava descobrir o que ia acontecer agora. Tudo que era tão familiar e parecia inabalável desmoronou. Não sabia qual seria o próximo passo, mas entendi uma coisa: não podia mais permanecer no limbo, como se a vida tivesse parado em pausa. Já se passaram várias semanas desde que a verdade sobre a traição de Nicholas foi revelada. Todo dia era como uma luta, ele me jogava em ondas de raiva, depois em um redemoinho de dúvidas. Às vezes parecia que essa tempestade nunca acabaria. E, no entanto, em meio ao caos, comecei a notar uma sensação inesperada, uma sensação de libertação. Era como se houvesse uma oportunidade de começar algo novo nessa dor, mas eu estava com medo de aceitar totalmente esse pensamento. Enquanto nos preparávamos para os julgamentos, a realidade da situação ficou mais clara. Não se tratava apenas de Nicholas e eu. No centro de tudo estava a verdade amarga, feia, mas necessária. No dia do julgamento, acordei cedo, mas mesmo uma manhã ensolarada não conseguiu dissipar o peso que pairava sobre mim como uma nuvem escura.
Sentia um misto de tensão nervosa e determinação ao entrar no tribunal. Estava lotado ali como se o próprio ar estivesse saturado de expectativa. O prefeito Harrington, pai de Sofia, já estava em seu assento. Ele acenou para mim, como se confirmasse nosso objetivo comum. Tínhamos nos unido contra Nicholas, e agora tudo dependia das provas e da verdade. O tribunal fervilhava de conversas tranquilas e farfalhar de papéis. Quando Nicholas entrou acompanhado de seu advogado, meu coração começou a bater descontroladamente. Ele evitou fazer contato visual comigo, mas a tensão entre nós era palpável. O julgamento começou com o caso do prefeito. O advogado de Hamilton apresentou provas de que Nicholas mentiu, manipulou Sofia e a usou para seus próprios fins pessoais. Fotografias, textos e e-mails pintaram um quadro completo da duplicidade de Nicholas. Cada documento parecia um tijolo que destruía a imagem do meu marido como eu o conhecia. O prefeito Harrington falou com óbvia raiva e decepção, sem esconder seu desprezo pelo homem que tão descaradamente traiu sua família. Então Sofia falou. Sua voz tremeu quando ela contou como acreditou nas palavras de Nicholas. Sua franqueza era dolorosa e tocante, suas lágrimas refletiam a mesma dor que eu estava sentindo. Mas era necessário, a verdade tinha que sair para que ninguém mais sofresse com a mentira. Quando chegou a minha vez, senti tudo tremer por dentro. Meu advogado delineou nossos argumentos: infidelidade, engano, vidas arruinadas. Fui chamado ao pódio e me levantei, minhas mãos tremendo levemente quando comecei a falar. Expliquei como descobri a traição de Nicholas, como tudo começou e como acabou. Ser uma enfermeira acostumada a manter a calma nas situações mais estressantes não me ajudou aqui. Tentei falar com firmeza, mas nada poderia me preparar para o choque emocional que senti quando descobri que meu marido estava com outra mulher, escondendo uma criança de mim. O tribunal estava quieto, todos ouviam minhas palavras, como se pesassem mais do que confissões comuns. Falei sobre nosso casamento, como começamos com amor e sonhos, mas aos poucos as ambições de Nicholas o absorveram cada vez mais, ofuscando tudo que era importante para nós como casal. Quando ele decidiu manipular nossas vidas, tudo desabou. Quando foi a vez de Nicholas se defender, seu advogado parecia incerto. Eles tentaram minimizar a gravidade da situação, apontando mal-entendidos, erros e o fato de Nicholas supostamente ter agido com boas intenções. Mas as provas eram incontestáveis. Senti uma sensação interior de força crescendo em mim depois de tantos anos vivendo à sombra das ambições de Nicholas. Finalmente recuperei minha força, minha vida. Quando o juiz finalmente proferiu um veredicto, o tribunal explodiu em murmúrios. Nicholas foi considerado culpado de fraude e engano. Uma mistura de satisfação e descrença encheu a sala quando começamos a sair da sala. Repórteres lotavam a saída, suas câmeras e microfones apontavam para nós, mas não quis comentar. Essa vitória não foi da imprensa, nem da sociedade. Ela foi meu passo pessoal para a cura, para restaurar o que estava perdido. Enquanto dirigia para casa, a sensação de peso que pairava sobre mim todo esse tempo começou a subir lentamente. Eu sabia que haveria dificuldades pela frente, a vida não volta ao normal da noite para o dia. Mas, pela primeira vez em muito tempo, me senti esperançoso. O julgamento não foi apenas uma questão de justiça, foi minha jornada para a autodescoberta para me recuperar. A narrativa da minha própria vida naquela noite, enquanto eu estava sentado no silêncio da minha casa, de repente abriu meus olhos para a verdade. O julgamento não era o fim, como eu pensava, mas o começo. O início de um novo capítulo, onde não sou mais apenas um observador da minha vida, mas o autor da minha própria história. A vitória legal pela qual eu lutava já havia ficado para trás, mas seu eco ainda ressoava em todos os aspectos da minha existência. Não foi apenas uma vitória formal, foi um passo em direção à cura, mas como se viu, a estrada era longa e sinuosa. A paisagem emocional da minha vida era como um rio tempestuoso, apesar da conclusão do julgamento, permaneceu imprevisível e cheia de correntes ocultas. Ganhei, mas a que custo? Após o julgamento, as semanas se fundiram em um borrão disforme, os dias foram substituídos por noites e as noites se fundiram com novos dias como um ciclo sem fim. Busquei consolo no trabalho, mergulhando em meus deveres de enfermeira, deixando a rotina ocupar meus pensamentos e empurrar as emoções para segundo plano. Foi durante um desses turnos noturnos que encontrei Sofia, filha do prefeito, no corredor do hospital. Ela ficou segurando o bebê em seus braços, seus olhos dizendo mais do que palavras poderiam.
Nossos olhos se encontraram, e nesse silêncio, que foi quebrado apenas pelos passos de outros médicos e pelos sons das máquinas, houve um entendimento silencioso. Ela disse baixinho: "Oi", sua voz era fraca, mas sincera. "Oi", Sofia, respondi, sentindo o mesmo peso de isonia. Eu perguntei: "Como você está se segurando?" Ela encolheu os ombros levemente e olhou para a criança como se ele fosse seu único apoio. Foi difícil, admitiu, mas estou lidando. Dia após dia sussurrei, dando-lhe um pequeno sorriso. Dia após dia, repetiu ela, acenando levemente com a cabeça. Trocamos mais algumas frases, e isso foi o suficiente. Havia muita dor e traição entre nós, mas apesar disso, havia uma conexão estranha, como se nós dois nos tornássemos partes da mesma história. Voltei para casa com novos pensamentos. A casa, antes cheia de vozes e risos, agora estava quieta, e seu vazio às vezes parecia ensurdecedor. Estou acostumada com o fato de que Nicholas se foi, mas algo dentro de mim mudou. A finalidade do divórcio trouxe não apenas uma sensação de libertação, mas um novo tipo de solidão para a qual eu não estava preparada. Foi nesses momentos de silêncio que me vi vagando pelos meus pensamentos, voltando ao que havia acontecido. Estive pensando no passado, nas decisões que tomei e nas que foram feitas para mim. Uma noite, enquanto vasculhava papéis velhos, me deparei com um envelope endereçado a mim. Era do Nicholas. Meu primeiro pensamento foi jogá-lo fora sem hesitar, mas a curiosidade levou a melhor. Quando abri a carta, suas palavras pareciam vazias como um eco em uma casa abandonada. Ele pediu desculpas, explicou suas ações, falou sobre arrependimentos e desejo de consertar tudo. Mas eu sabia que suas palavras não importavam mais. Era tarde demais. Amassei a carta e joguei no lixo. Junto com esse ato, uma sensação de libertação veio a mim. A última pedra foi jogada dos meus ombros. Nicholas fazia parte do meu passado, mas não definia mais o meu futuro. Alguns dias depois, o prefeito Harrington me ligou. Ele se ofereceu para me encontrar para tomar um café para me agradecer pessoalmente pela minha coragem no tribunal. Sentada em frente a ele em um pequeno café, senti um profundo respeito por esse homem. Ele não era apenas um pai que defendia sua filha, mas também um homem que me apoiava em um momento em que tudo estava desmoronando. "Obrigado por me conhecer", Amanda, disse ele com a voz sincera. Sua força no julgamento foi admirável. "Eu fiz o que tinha que fazer", respondi, mexendo meu café. "Foi necessário não só para mim, mas também para Sofia." Ele assentiu, e eu vi apreciação em seus olhos. "A prefeitura está aqui para te apoiar se precisar de alguma coisa. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo." Agradeci a oferta, mas senti que tinha que seguir meu próprio caminho. Não queria depender de ninguém. Caminhando para casa por ruas conhecidas, percebi que as consequências do julgamento não eram apenas juntar os pedaços do passado, mas também construir algo novo. Meu casamento com Nicholas acabou, mas a vida continuou. Nas semanas que se seguiram, tomei a decisão de focar em mim mesma. Reuni-me com velhos amigos, comecei novos hobbies e até comecei a pensar em obter educação adicional no campo da medicina. Não foi uma jornada fácil, dias de dúvida e momentos de solidão se alternavam com novas descobertas. Aprendi a encontrar alegria nas coisas simples, aprendi a ser eu mesma, não fazer parte de outra pessoa. Olhei para trás naquele momento turbulento, percebendo que o julgamento não era apenas uma maneira de instaurar a justiça. Ele se tornou um catalisador de mudanças dentro de mim. Não se tratava de traição e engano, mas de redescobrir a si mesmo, seus desejos e sonhos.